Em Dubai, o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, tem ao longo dos seus 163 andares aço. Esse que é o material mais reciclado globalmente, já que cerca de 85% do aço produzido é reciclado após o seu uso original e ele pode ser reciclado infinitamente sem perder suas propriedades originais. E quem produziu o aço no maior edifício do mundo foi justamente a maior produtora de aço do mundo, a ArcelorMittal. Essa empresa que começou no século passado, que vale nos preços atuais cerca de 19 bilhões de dólares. Ela que é fruto de fusões e aquisições agressivas. E hoje eu estou aqui com quem lidera essa companhia aqui no Brasil e também na América Latina nos dias de hoje, o CEO da ArcelorMittal no Brasil, Jefferson De Paula. Tudo bem? Tudo bom, Eduardo? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Da Isto é Dinheiro. Realmente é um prazer estar com vocês. Obrigado aí pelo seu tempo, por falar com a gente. E para começar o nosso papo aqui, né? Vocês são uma empresa, uma multinacional gigante, vocês têm braços em vários países e até antes da entrevista a gente estava conversando um pouco sobre a visão de vocês sobre o Brasil. Hoje, qual é a relevância da Arcelor aqui dentro do Brasil, né? Dentro das operações globais? E se vocês confiam muito no Brasil, qual é, que é a visão de vocês sobre o nosso país? Bem, as operações da ArcelorMittal, né, no Brasil são fortes, né, e muito importantes para o grupo. Pra você ter uma ideia, o grupo é líder mundial, né, de aço, e nós representamos, em termos de produção, 12, 13% do volume total de produção do grupo ArcelorMittal, mais o EBITDA, né, que é o lucro operacional, representa em torno de 25%. Então, é uma operação bastante importante para o grupo, né? O grupo tem feito muitos investimentos no Brasil. Nós temos um plano importante, né, de 4, 5 anos de investir 25 bilhões de reais. Estamos bastante adiantados nesses investimentos todos, né? Então, realmente o grupo tem como o Brasil como uma das prioridades na estratégia mundial. Perfeito. E esse investimento aí que vocês fizeram, que vocês tá no plano, né, de 25 bi, ele é bem grande. Vocês tiveram alguns aportes sim, em Santa Catarina, no sul, não é isso? Recentemente. Sim, nós temos uma planta importante, né, de planos em Santa Catarina, né? Nós fizemos um investimento agora terminamos e inauguramos há um mês e meio, né, aproximadamente. Investimos 2 bilhões de reais lá e aumentamos a capacidade, né, de 1,5, 1,6 milhões de tonelada para 2,2 milhões de tonelada de aço, né? E o mais importante ali é que, além de aumentar a capacidade, nós investimos também para produzir um aço, né, chamado por nós, né, Magnelis, que é um aço que nós temos a patente, o ArcelorMittal só produz esse aço na ArcelorMittal Europa. Nós desenvolvemos esse aço no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento que nós temos no mundo inteiro. Nós temos 12 centros de pesquisa e desenvolvimento, 1.600 engenheiros e pesquisadores somente desenvolvendo mais produto de alto valor agregado, ou seja, nós temos o foco do cliente. Então, nós estamos sempre desenvolvendo mais serviços, mais produtos de alto valor agregado. Bem, e esse aço chamado Magnelis pela ArcelorMittal Europa, nós, nesse investimento que nós estamos fazendo aqui, além de aumentar a capacidade, nós vamos poder produzir esse tipo de aço inovador e vai ser o primeiro que vai produzir fora da ArcelorMittal, fora da Europa, e os nossos concorrentes, né, não existe produção desse aço. Então, para nós, vai ser uma estratégia de cada vez mais colocar aço de alto valor agregado no mercado. Esse aço, Magnelis, é um aço que tem uma característica muito interessante. Ele tem uma capacidade de trabalhar, né, no meio ambiente, e a corrosão é mínima, quase zero. Então, para construir silos na agropecuária, telhados, tudo que você pode produzir e que está no meio ambiente, esse aço te dá uma capacidade
de enfrentar, né, um tempo muito maior sem ter corrosão. Perfeito. E dentro da operação de vocês aqui, a gente até estava comentando também antes da entrevista que tem uma das plantas de vocês aqui, que fica no Espírito Santo, é a maior do Brasil e a maior do mundo também, isso mesmo? Nós temos uma planta chamada, né, Tubarão, ArcelorMittal Tubarão, que está na Serra, né, ali é aquela cidade perto de Vitória. Ela tem uma capacidade de produzir 7,5 milhões de toneladas. É a maior planta, né, individual, o maior volume de produção no grupo ArcelorMittal no mundo e, logicamente, é a maior do Brasil também. Quanto tempo ela tem ela foi inaugurada, eu imagino que tem muitos anos, né? Tem, acho que ela fez 40 anos, mais ou menos. Eu não me lembro bem o número, mas é mais ou menos por aí. Só para ter noção, qual que é o tamanho dessa fábrica? Assim, eu imagino que esteja enorme, né? Lá é uma planta assim bastante interessante de se visitar, porque ela tem um porto próprio, né? Ela está no Espírito Santo, ela tem um porto próprio e é gigante, né? Então, para se locomover lá, é tudo de ônibus ou carro. Então, e tem muito verde, né? Nós plantamos muito, ao longo desses 40 anos, plantamos muitas árvores, essa coisa toda. Então, é uma planta, além de ser muito grande, de ser muito competitiva, que está no porto, né? Chega a matéria-prima, principalmente o carvão, e exporta também nesse porto. É uma planta super competitiva e é muito voltada para o meio ambiente. Eu gostaria de te fazer o convite para você visitar lá, que você vai gostar. Perfeito. E aliás, o que eu ia falar, né, nesse sentido ainda do mercado de vocês, né, é um mercado que tem bastante presença dos orientais, né? Quando a gente fala de aço, de minério, sempre China tá logo ali. E eu acho que boa parte se a gente pegar, acho que as 10, 15 maiores produtoras de aço, minério e tudo mais, é um mercado que tem muita presença de players do Oriente. Como é que vocês enxergam essa concorrência global? Vocês que são uma empresa da Europa, que tem braços em vários países. Hoje a China, né? A China produz 2/3 da produção mundial, né? A China tem uma sobrecapacidade muito grande hoje. A China produz aí em torno de 1 bilhão de toneladas por ano, né? E ela está exportando em torno de 100 milhões de toneladas. Pra você ter ideia, o consumo do Brasil esse ano vai ser 26 milhões, 26 milhões e 500. E a China está exportando 100 milhões por ano. Então, realmente, e a grande maioria das empresas siderúrgicas na China são pertencentes ao governo. Então, na realidade, você está disputando o mercado no mundo com uma empresa que pertence ao governo, né? E muitas vezes a gente tem informações de que eles exportam abaixo do custo dele. Então, realmente, é o que a gente chama de uma competência predatória. Então, realmente, é um problema, eu diria, mundial, porque a China tem uma capacidade excedente de 250, 300 milhões de toneladas, exporta 100 milhões e muitas vezes a preço abaixo do custo. Perfeito. E ainda falando de China, né, esse ano, para o mercado de vocês, acho que a China fez bastante barulho. Eu até lembro que no primeiro semestre, assim, olhava mais do que eu olho hoje ainda para empresa de capital aberto, assim, então cobria muito Vale, essas coisas, e sempre tinha, né, o minério afundou, foi lá para casa dos US$ 90 em agosto a tonelada, depois voltou, todo dia tinha aquelas notícias de estímulo do governo, que mexe muito com a cotação. Como é que é liderar uma empresa produtora de aço e ter que olhar para esse mercado, né, que é um mercado que acaba que o management, alguns gestores falam que o management acaba sendo menos sensível, né? Porque a cotação da commodity bate muito até no balanço da companhia e tudo mais. Nós temos essa característica, né? A siderurgia a matéria-prima mais importante é o minério, o carvão e a sucata, né? A sucata aqui no Brasil é nacional, né? Não é importada, mas ela segue um certo parâmetro com os preços lá fora, né? Agora, o minério e o carvão, aí não, é uma commodity definida mundialmente, né? Então,
O que acontece é isso, é que nós temos que sempre administrar, né? Quando o minério de ferro, o carvão sobe muito, às vezes abaixa. É, a China é que define o preço hoje do carvão e do minério, porque é aquilo que eu te falei, a China produz 2/3 da Uhum. produção mundial, 1 bilhão de tonelada. Então, se ela tá aumentando a produção ou baixando, os preços começam a subir ou a baixar de acordo com a produção na China, né? Mas, como você perguntou da gestão, esse é o nosso dia a dia, né? Nós temos que, primeiro, analisar como é que se comportam os preços da matéria-prima e depois ver como é que vão se comportar os preços do mercado interno aqui no Brasil, né? Então, uma análise, diria, diária, né? E é lógico que você trabalha diariamente nisso, mas sempre com a visão de curto prazo, mas de médio e longo prazo também, né? Nós temos análise, né, estratégica de a gente acredita para quanto que vai o minério de ferro, quanto que vai o carvão, essa coisa toda, né? Perfeito. E eu queria perguntar um pouco, mudando de assunto, mas ainda falando um pouco da produção de vocês, vocês têm um aço que chama S-Motion, é isso? Que é utilizado para carro elétrico e tudo mais, que, enfim, carro elétrico acaba sendo uma tendência um pouco mais recente. Como é que vocês integram a produção de vocês para novos mercados? Vocês olham para a mudança? Como é que vocês estão olhando para a usabilidade do produto de vocês hoje? E isso é o que eu te falei, né? Nós temos a ArcelorMittal, ela tem um foco muito do cliente. Então, a gente está muito perto dos clientes no mundo inteiro. Então, como nós estamos perto do cliente, nós começamos a entender o que eles precisam. E muitas vezes, eu vou te ser sincero, até o cliente não sabe ainda o que seria bom para ele, mas como nós temos um foco do cliente, o que acontece é que nós temos, como eu te falei, 12 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, nós temos 1.600 pesquisadores, engenheiros, etc. E muito desse, além da área de venda, de assistência técnica, nós estamos no mercado. Então, nós estamos vendo e analisamos e vemos o seguinte: ó, nós temos que desenvolver um produto que dá essa tipo de característica e isso vai ser bom para o cliente, né? Uhum. Então, a gente está sempre desenvolvendo, né? O Magnelis é um exemplo, é isso que eu te falei, de um aço que tem uma camada, né, de magnésio que é propriedade da ArcelorMittal, né? A ArcelorMittal que desenvolveu isso. E nós desenvolvemos por quê? Porque a gente via que os clientes faziam, por exemplo, um silo e depois de um certo tempo dava corrosão, tinha que trocar, etc. Então nós desenvolvemos um aço onde o cliente ia ficar com muito mais tempo usando aquele silo, como exemplo, né? Então é assim, ó, o foco é o foco do cliente, nós temos que estar perto dos clientes e desenvolver produtos que os clientes vão agregar valor para o cliente. Perfeito. E olhando para o outro lado do business de vocês, eu sempre vejo vocês bastante atrelados à agenda ESG, né? Vocês têm aqueles compromissos de buscar redução de emissões específicas de CO2, de reduzir pegada de carbono. O quão isso é dentro da empresa, né? Você que está lá há mais de 3 décadas, assim, o quanto isso é presente no dia a dia e por que que a Arcelor tem esse vínculo tão grande, tem essa agenda tão forte do ESG? O ESG, para nós, é um modelo de gestão, né? Antes dessa sigla ficar mais famosa, vamos chamar assim, ESG, nós já trabalhávamos muito em meio ambiente, no social, na governança, né? Quanto à pergunta específica que você fez da emissão de CO2, como nós sabemos, né, você disse aqui, a ArcelorMittal é líder mundial e como líder nós temos certas responsabilidades, independente de como empresa, como ser humano, nós temos também a responsabilidade de fazer algo para que não tenhamos grandes problemas no futuro do meio ambiente, né? Então, a Arcelor decidiu, ela foi a primeira empresa siderúrgica no mundo a decidir metas, né? A meta nossa é reduzir até 2030 25% da emissão global da ArcelorMittal e emissão neutra até 2050.
Com isso, nós tivemos todo um plano, né? Naquilo que eu te falei, que nós temos 1.600 pesquisadores, 12 centros de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos estudando muito, já investimos 500 milhões de euros, desenvolvendo novos processos, novos equipamentos, porque o que acontece, a siderurgia, ela emite fora do Brasil 7% do total de emissão de CO2 no mundo. No Brasil é 4%. Então o Brasil emite menos, a Menos do que a siderurgia média. menos do que lá fora, a média mundial. Mas 7% é importante, né, no mundo. Então, mas hoje nós não sabemos como chegar à emissão neutra. Não existe equipamento, não existe processo. Então, existem estudos. Nós sabemos como reduzir. Uhum. Até 2030, os 25% nós sabemos. Por exemplo, você sai de um alto forno a coque e você pode ter uma redução direta com um gás natural e depois um forno elétrico. Com isso, você diminui a metade a tua emissão. Então, nós sabemos como chegar a um certo ponto. Agora, desse certo ponto até a emissão neutra, não existe ainda equipamentos para isso, estão sendo estudados, desenvolvidos, e a ArcelorMittal é uma das líderes no mundo nesse estudo de desenvolver novos equipamentos técnicos. Vamos supor, hoje existe já algumas técnicas desenvolvidas de você, quando você faz o GUSA, né, que você emite o CO2, você capturar esse CO2 e fazer uma reforma nesse CO2 química e gerar algum produto que você possa ser reutilizado. Então, existe muitos desenvolvimento no mundo da siderurgia, mas hoje nós sabemos como reduzir bastante, né? Acho que a metade da redução a gente consegue, mas daí para frente ainda está sendo estudado, etc. Então vocês não dá para dizer que vocês são ESG antes de virar moda, então, né? Tá no DNA da empresa. Sim. Pra você ter uma ideia, aqui na ArcelorMittal Brasil, né, nós temos há 32 anos a Fundação ArcelorMittal, que trabalha focada no social, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, nós investimos 300 milhões de reais só no social. Nós somos focados em cultura, educação e esporte. Mas, na realidade, no fundo de todos os projetos que nós fazemos é educação. Então, nós não temos dúvida nenhuma que a empresa está aqui, logicamente, para ter performance excelente financeiramente, mas nós estamos aqui também para desenvolver, né, principalmente o social, aonde nós estamos. Nós estamos em 8 estados no Brasil e nós investimos fortemente em desenvolver o social aqui no Brasil, né? Então, como eu te disse antes, o ESG para nós veio como umas letras, mas nós já tínhamos trabalho muito forte desenvolvido tanto no E, como no S, como no G. E vocês até recentemente fizeram um investimento lá em Santa Catarina, né, tanto em Joinville quanto em São Francisco do Sul, que é onde vocês estão investindo lá também na parte das plantas, que era com uma iniciativa junto a ONGs, assim, que tem, imagino, ter um impacto social relevante. Desses projetos, desses investimentos que vocês têm, você já teve algum, assim, que você conheceu, que lhe brilhou muitos olhos, que você gostaria de citar pra gente, assim, algum projeto que vocês fizeram um aporte no social que você acredita que seja muito relevante, que tenha tido um impacto muito concreto, assim? Nós temos um hoje que nós estamos bastante empolgados com ele, que é o Liga Steam, que nós chamamos. Então, o que a gente faz? A gente treina professores e depois alunos, né, na matemática, ciências de dados, né? Então, esse é um projeto hoje muito interessante que a gente faz, e a gente está fazendo também não só para homens como para mulheres, né? Então, o Liga Steam hoje é um projeto muito legal porque a gente desenvolve a capacidade analítica dos jovens.
Inclusive, nós treinamos primeiro os professores para depois os alunos serem treinados. Então, esse é um projeto hoje que nós estamos muito focados nele, porque a gente acredita que realmente é um aporte, uma ajuda que a empresa vai fazer no social muito importante é educação. Então, esse é um projeto muito interessante. Nós temos um que tem mais de 20 anos também, que a gente vai nas escolas, normalmente escolas municipais, estaduais, né? E a gente faz um trabalho de fazer exames nas crianças, porque nós identificamos já há 20 anos atrás que tem muitas crianças que têm problema de enxergar na aula e não vai bem e nem sabia disso. Então, nós fazemos um projeto legal, esse, que é identificar alunos que não estão chegando e nem sabia enxergando, e a gente doa óculos, etc, para as crianças, para que eles melhorem o desempenho nas escolas. Então, nós temos vários projetos de educação. Está muito claro na Fundação ArcelorMittal que nós temos que ajudar a educação no Brasil. Perfeito, é a prioridade de vocês, né? É, E mudando um pouco de saco para mala aqui, falando de comércio exterior, esse ano foi bem. Teve bastante coisa que mudou. Acho que foi um assunto que ficou bastante no noticiário, tanto porque a gente teve eleições nos Estados Unidos, e aí, enfim, muita coisa sobre como é que funciona exportação, protecionismo, etc. Hoje, quanto que vocês exportam? Qual que é a fatia que é da ArcelorMittal que fica aqui no Brasil? Quanto vocês mandam para fora? sim, nós exportamos hoje, a ArcelorMittal Brasil, 60-40, 60% mercado interno e 40% exportação. Mas nesses 40, tem muito semi-acabado que a gente exporta e que isso vai ser laminado, processado em outras plantas da ArcelorMittal fora do Brasil, principalmente Estados Unidos e Canadá. Eu diria, se for considerar somente produto acabado, eu diria que nós estamos aí, desses 40% de exportação, viria a metade. Talvez uns 20, 25% é a nossa exportação. Perfeito. Ou seja, o mercado interno é o mais importante para nós. E no governo Trump, a gente viu tem aquela temática sobre taxação de aço, uma série de coisas, e ele vai assumir, né? Como é que vocês enxergam a volta? Se isso afeta vocês? Se os Estados Unidos sendo mais protecionista muda muito o business de vocês? Eu diria que é uma preocupação, porque, como eu disse, né, o chinês hoje, a China, né, está exportando 100 milhões de toneladas de aço, que é muito, né? E ela está tendo algumas dificuldades porque a Europa colocou 25% de imposto de importação, os Estados Unidos já tinha os 25% desde a época do governo Trump, o primeiro, né? E também tem o hard quota, que é você atingir uma certa cota, não pode mandar mais, não tem imposto, não tem nada, tem um limite. Esse é o limite, hard quota que chama. E nos Estados Unidos existe isso também. Bem, o Trump entrando, né, o presidente Trump, ele está dizendo que vai aumentar para 60% o imposto de importação, produtos chineses, etc. Eu vejo como uma preocupação bastante importante para o mercado brasileiro. Por quê? 60% eles vão colocar, não é só no aço, pelo que eles estão falando. No carro, em máquinas e equipamento, ou seja, no produto industrializado. E isso tudo você vende aço para industrializar e produzir carros, máquina e equipamento, etc. Então, se o governo americano colocar 60% de impostos, tanto no aço como em produtos industriais, o que vai acontecer é que a China vai exportar para outros lugares, não só o aço, mas produto terminado, produto, né, automóveis, etc. Máquinas, equipamento, geladeira, tudo isso. Então, eu vejo que vai ser um problema seríssimo nos outros países que não os Estados Unidos, porque a China tem uma sobrecapacidade muito grande, não só de aço, como de produtos industriais. Então, eu vejo que nós vamos ter que, o governo tem que estar atento a isso, né? Porque
se houver uma inundação de produtos industriais e o aço está nesse bolo, né? Se houver uma importação muito grande, tanto na Argentina, como no Brasil, como em qualquer país, né, que não seja os Estados Unidos e a Europa que está se protegendo, nós vamos receber muito produto e, logicamente, vão afetar as empresas brasileiras. E as empresas vão diminuir investimento, essa coisa toda, né? Então, é muito preocupante, o governo sabe disso. Nós, através da associação, né, de aço, que chama Aço Brasil, estamos permanentemente conversando com o governo e mostrando para ele o problema. Hoje, o governo evoluiu, né, nós conseguimos esse ano, em maio, botar uma cota e, acima dessa cota, aumentar de 12, mais ou menos, o imposto de importação no Brasil para 25. Mas o que nós estamos vendo é que diminuiu o crescimento, mas não resolveu o problema. De 22 para 23, o aumento de importação no Brasil foi em torno de 50%. E esse ano vai ser em torno de 24%. Ou seja, esse novo sistema que foi negociado com a Associação de Aço, né, Aço Brasil, com o governo, diminuiu o aumento de importação, mas não resolveu nada, porque cresceu, vai crescer esse ano 24% em cima de 50%. Pra você ter uma ideia, em 2000, a importação no Brasil era em torno de 2 milhões de toneladas. Esse ano, nós vamos receber em torno de 5 milhões e 100. Ou seja, de 2020 a 2024, cresceu de 2 milhões para 5. Então, cresceu 160%, 170%, né? São 3 milhões de toneladas. De 2 passou para 5. Então, e outra, de aços, a gente chama de aço contido, ou seja, quando você importa um automóvel, quando você importa uma máquina de equipamento, e isso dá mais ou menos a mesma coisa, ou seja, entraram aqui, através de aço contido em algum produto industrial, mais ou menos 5 milhões de toneladas. Então, nós estamos falando de 5 milhões de toneladas de aço importado, mais 5 milhões de produto que nós venderíamos nosso aço no Brasil para produzir carro, máquinas e equipamento. Então, a situação hoje é muito difícil. O governo sabe, o governo tem conversado muito com a Associação de Aço no Brasil, e fizemos um sistema, mas que não está funcionando, e nós estamos conversando outra vez para ver se a gente vai para um sistema onde funcione. Perfeito. E olhando ainda para essa questão do internacional e tudo mais, a gente até estava conversando antes da entrevista, a gente vê dólar nos patamares máximas históricas e tudo mais. Isso não necessariamente é bom para o business de vocês, né? Apesar desses 40% que vocês exportam. Eu diria que é ruim, né? É ruim para o país, então é ruim para a indústria de aço, né? Eu vejo assim, o que você falou, Eduardo, é muito importante. Uma empresa que exporta muito, é lógico que é melhor. Mas eu vejo assim, ó, é melhor quando você exporta. Só que o mercado interno, para a indústria do aço no Brasil, o mercado interno é o mais relevante, é o mais importante. Então, o que acontece? Quando você exporta, você tem uma rentabilidade melhor com o real desvalorizado, só que o real desvalorizado aumenta a inflação. Aumentando a inflação, o governo acaba aumentando a Selic, os juros. Aumentando os juros, o país começa a não crescer. Não crescendo, nós não vamos vender aço no mercado interno. Então, eu vejo assim, no final das contas, eu acho que é muito ruim para o Brasil e para empresas de aço que têm como foco o mercado brasileiro. Perfeito. E só para a gente fechar essa parte mais ainda de comércio exterior e tudo mais, a gente teve acordo UE-Mercosul recentemente, né? Vocês que são multinacional, estão em vários países, são da Europa, né? Isso muda alguma coisa? Vocês discutiram muito sobre isso? Eu vejo assim, eu sou a favor
do comércio internacional, logicamente. Mas todos os países hoje, depois da pandemia, estão se protegendo, né? Então, esse acordo, pelo que nós estudamos, analisamos, ele é importante. Ele vai ser favorável para o agronegócio, vai ser, porque o agronegócio no Brasil é muito competitivo, mais competitivo do que o europeu, então vai ter um mercado importante para exportar. Agora, a Europa quer fazer esse acordo para quê? Não é para receber agro, é para exportar produtos industriais, máquina, equipamento, onde a Alemanha tem uma capacidade hoje ociosa, a Alemanha não está crescendo, o PIB não está crescendo. Então, eu vejo assim, a longo prazo, a médio prazo, alguns setores vão se beneficiar do Mercosul, que basicamente é o agronegócio, mas a indústria vai sofrer mais, né? E eu acho que como fazer essa administração toda? É você cada vez mais ser mais competitivo no Brasil, né? Eh, com a China, com a Europa, nós temos que trabalhar muito fortemente para ser o mais competitivo possível. Internamente, nós somos muito competitivos. O que eu te falei, a ArcelorMittal no Brasil, ela é muito competitiva internamente, porque nós temos benchmark, né? A gente compara as nossas performances, os nossos custos com a ArcelorMittal fora do Brasil. Agora, o Brasil existe uma coisa chamada custo Brasil. Então, a gente é muito competitivo dentro das nossas plantas. Agora, quando a gente começa a sair, nós não somos competitivos em relação a muitos países da OCDE. Nós temos impostos cascateado, né? Você falou de exportação, quando a gente exporta, nós temos um resíduo calculado de 7%. Então, nós estamos exportando imposto que nenhum país do mundo faz isso. A logística nossa é muito ruim, porque não tem investimento em infraestrutura. Então, a educação nós temos que melhorar no Brasil para ter mais performance. Nós temos que investir mais também em máquinas, inteligência artificial para ser mais competitivo. Então, eu vejo assim, nós temos que fazer a nossa parte. Não só as empresas, como o Brasil. Fazer esse acordo de comércio bilateral, Mercosul-Europa, eu acho que é saudável. Mas nós vamos ter que nos preparar para isso, principalmente a parte de indústria, né? Porque a nossa indústria hoje não tem essa competitividade de forma geral, não a ArcelorMittal Brasil, que é muito competitiva, mas de forma geral, a indústria brasileira não é muito competitiva. Perfeito. E indo para um papo um pouco mais soft aqui, né? Olhando para a sua atuação aí como CEO, você está há mais de 3 décadas aí dentro da companhia, e acho que não digo que destoa bastante, né? Mas a gente vê hoje em dia um mercado muito dinâmico, as pessoas trocam muito de empresa, às vezes tem executivo que está no board de várias companhias. Você tem um histórico gigantesco, assim, dentro da Arcelor, então você conhece bastante, já foi para vários países. A gente até viu esse tema, acho que viralizar um pouco, porque acho que lá fora o CEO da Nike viralizou, porque no LinkedIn dele ele entrou como estagiário e virou CEO lá esse ano. Qual que é o diferencial de ser uma pessoa que está há tanto tempo, assim, se o seu know-how hoje afeta muito o seu dia a dia como executivo, como alguém que está chefiando as operações da companhia? Bem, eu vejo assim, né, Eduardo? Cada caso é um caso, né? O meu caso realmente não é, talvez não seja tão normal, né, de passar 30 e poucos anos numa mesma empresa. Agora, eu tive muitas mudanças na minha carreira na ArcelorMittal, né? Eu sou brasileiro, comecei aqui, daqui eu fui para a Argentina. Na Argentina eu tive 2 ou 3 posições, né, todas diferentes. Daqui eu fui para a Europa. Na Europa eu tive a oportunidade de ter experiência na Polônia, na República Tcheca, em Luxemburgo, na Espanha, né? E depois eu voltei, eu fui também responsável pelas operações da ArcelorMittal em Longos,
no Canadá, nos Estados Unidos, no México, né, no Brasil, na Argentina. Então, nesse tempo todo, eu tive muitas posições dentro da empresa. Eu passei por todas as áreas, né? Tanto desde lá de compras, produção, vendas, e em muitos países, muitas mudanças. Então, eu diria que muitos desafios, né, diferentes, né? Eu, quando fui para a Argentina passou a maior crise da história da Argentina. Então, tudo isso, eu diria que esses 30 e poucos anos passaram rápido e eu nem senti que eu trabalhava na mesma empresa. Eu vou te ser sincero, esses 30 e poucos anos que eu trabalho na ArcelorMittal, eu não sinto que são 32 anos que eu trabalhei lá. Por essas mudanças, desafios, eu vou para um país diferente, cultura diferente, desafio diferente, crises. Então, tudo isso me, me, me deu muita experiência, né? Me deu uma capacidade de gestão, de análise, de conhecer as pessoas, né? São culturas diferentes que eu passei, áreas diferentes. Então, esses 32 anos passaram muito rápido para mim. Perfeito. E acho que uma pergunta que até acho que é curiosidade de algumas pessoas que acompanham a gente está sempre trazendo CEOs aqui nessas primeiras edições. Como é que é a sua rotina hoje de CEO? Você chega cedo, sai tarde lá de BH? Como é que você lê os e-mails de manhã? Como é que é a rotina chefiando as operações aqui do Brasil? Bem, para começar, eu acordo cedo. Então, normalmente eu leio assim, no iPad Uhum. passando, né? Eh, 4 jornais, e aí depois eu vou trabalhar. Normalmente eu chego 8 horas da manhã. Normalmente eu almoço na empresa e saio 6, normalmente 6, 6:30 da tarde, né? Eh, 2 vezes por semana eu vou fazer ginástica, né? Então eu faço eh, na segunda-feira eu faço depois que eu saio do serviço, e na sexta-feira eu faço antes de chegar no serviço, né? E Então, eu diria que esse é a minha rotina quando eu estou em Belo Horizonte. Agora, eu viajo muito, né? Eu sou responsável pela América Latina, então eh, nós temos operações, só aqui no Brasil, nós temos mais de 100 pontos de venda. A nossa distribuição na ArcelorMittal é a maior distribuição do Brasil. Nós estamos no Brasil inteiro, né? uhum. Eu sou responsável pela mineração também. A Argentina hoje, né, com essa crise toda também, eu tenho que ter mais tempo, né, para ir na Argentina, para estar acompanhando. Então, eu viajo muito. Então, quando eu estou em Belo Horizonte, né, onde é a sede da ArcelorMittal aqui no Brasil, essa é a minha rotina. E o senhor gosta lá de BH? O senhor fica a maior parte do tempo lá, né? Como você falou. Sim, olha, a minha esposa me contou e me falou outro dia que nós fizemos 12 mudanças na minha vida profissional, né? Então eu estou acostumado a mudar. Eu gosto de Belo Horizonte. Eu acho uma cidade, diria, média, né? Não é grande como São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu normalmente, quando eu vou para um lugar, eu me adapto rapidamente, porque é aquilo que eu tenho. Então normalmente eu me adapto, tanto as posições que eu tive, como as cidades, eu me adapto rapidamente, né? Não tenho problema com isso, e gosto de Belo Horizonte. Mas nós estamos hoje aqui em São Paulo, e eu tenho, durante um mês, 3 ou 4 vezes eu estou aqui em São Paulo. Perfeito. E que eu ia lhe perguntar, na sua carreira, você tem algum líder que te inspirou muito? Tem algum executivo que é o livro de cabeceira aí do senhor? Ou você teve algum chefe que te marcou muito? O que mais me marcou na minha carreira toda é o dono da ArcelorMittal, o Mister Mittal. Eu acho ele, não por ser, ele, sem dúvida, é o executivo mais, diria, é,
valorizado do mercado de aço no mundo, né? O ArcelorMittal é uma figura super importante, né? Eu não vejo um outro ou empresário ou CEO ou dono de empresas, né, que seja mais importante do que o Mister Mittal. E eu tenho 14 anos que eu trabalho direto com ele é meu chefe direto, e eu aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa extremamente visionária, é uma pessoa muito pragmático, focado, conhece muito, se envolve muito, né? Então eu diria que esse foi a maior referência da minha vida profissional, E né? você conheceu ele quando? Não, conheci há muitos anos atrás, mas trabalhando com ele Uhum, direto, né? Ele é meu chefe uhum. direto, tem 14 anos, né? Então eu acho acho não, não tem dúvida nenhuma que foi a pessoa que eu mais aprendi. Agora, eu vou te ser sincero, eu aprendi com muitos chefes que também não eram bons. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. Uma característica que eu tenho, que as pessoas falam muito, que eu estou sempre aprendendo. Eu gosto mais de perguntar do que falar. Eh, e eu vejo que assim você aprende mais, sabe? Então, e eu também estou sempre olhando oportunidade de melhoria, etc, etc. E eu tive chefes que, cada um com o seu estilo, cada um com a sua característica, né? Eu tive alguns chefes que eu achava que o que ele fazia não dava resultado. Então eu aprendi o seguinte: já que ele está fazendo não dá resultado, eu não vou fazer isso, né? Então eu aprendi muito dessa forma. Eh, eu tenho um livro que eu gosto muito que é Ensinando o Elefante a Dançar. É porque são empresas grandes como a ArcelorMittal, multinacionais, né, que tem que ser ágil. Então, normalmente, o elefante não é ágil. É James Belasco. Esse eu já li muitas vezes, né? Eu gosto porque é interessante, né? Você trabalhar numa multinacional muito grande, né? Que normalmente uma corporação grande ela é lenta, né? É burocrática, porque tem que ter muitos controles, etc. Então eu gosto muito disso porque eu tenho essa coisa comigo. Nós temos que ser ágeis, focado, lean. Então isso numa corporação é mais difícil. Então eu gosto muito desse livro, Ensinando o Elefante a Dançar. Perfeito. E só para a gente fechar aqui, uma pergunta que a gente sempre faz para todo CEO que a gente traz aqui para a mesa. Você que tem aí mais de 3 décadas de Arcelor e também tem um tempo relevante como CEO. Nesse tempo aí que você está como executivo, qual que foi o seu pior dia como CEO da ArcelorMittal e o seu melhor dia como CEO? Essa pergunta eu nunca tinha recebido. O pior dia e o melhor dia. Eh, eu vejo o seguinte: o pior dia, para mim, sempre, foi quando nós tivemos algum acidente importante ou uma fatalidade. Na ArcelorMittal, a segurança dos nossos empregados é a prioridade máxima. E eu, durante 30 e poucos anos, certamente já tive 2 ou 3 casos, né, durante esses 32 anos, que algum operário teve um acidente e faleceu. Então isso aí é o pior dia, sem dúvida, na minha vida, né? Eu acho que para todo dirigente, todo CEO, todo gestor, quando acontece um acidente onde você tem uma fatalidade, é um desastre total, né? Então, pior dia, sem dúvida, eh, são esses, né? E eu não me lembro se são 3 ou 2 que eu tive em 32 anos, né? Bem, a nossa segurança aqui no Brasil é a melhor, é o melhor resultado de todo o grupo ArcelorMittal. É o melhor resultado. E olha que tem bastante país, né? Tem mais de 60, eu acho, né? Isso. Mas é o melhor. Nós somos benchmark no grupo. Eles vêm muito aqui ver o que a gente faz. Então, nós temos um resultado excelente de segurança, mas nós trabalhamos em área de risco. Alguma vez pode acontecer e, graças a Deus,
Comigo aconteceram as 2 vezes em 32 anos. Esse é o pior. O melhor, eu diria que seria quando você vê, né, que a empresa está crescendo. Está crescendo, está tendo resultado excelente, tem uma perspectiva boa pela frente. Então, vamos dar exemplo, esse ano. Esse ano é um ano que dá muito orgulho para a gente, né? Porque nós estamos tendo resultados muito bons, nós estamos crescendo, nós não tivemos nenhum acidente importante, né, com pessoas. Então, eu vejo assim, você sentir que todos trabalhando junto e nós estamos fazendo a empresa crescer, te dá uma felicidade, um orgulho muito grande. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela conversa, viu, Jefferson? Eduardo, foi um prazer e te agradeço outra vez, né, aqui o convite. E foi ótimo passar esse tempo aí com você, te conhecer e passar esse tempo todo com você. Tá ótimo, foi um prazer também, passou rápido e muitíssimo obrigado também para você que acompanhou a gente, acompanhou o vídeo até aqui. Lembrando, não esquece de engajar, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal da Isto é Dinheiro, ativa o sininho aí para você receber notificações quando as próximas edições forem ao ar. E lembrando que a sua opinião é muito relevante pra gente aqui do programa. Então deixa o seu comentário aí, o que você achou dessa edição e também comenta aí se você tem alguma sugestão, algum outro executivo, alguma personalidade do mercado, algum economista-chefe, alguém que você gostaria de ver aqui na mesa trocando uma ideia com a gente, que a gente faz o convite. Então é isso, não esquece de engajar por aqui, um abraço e tchau, tchau.